Só existe uma coisa mais absurda e mais sem noção do que você achar que o Brasil vai virar uma Venezuela em janeiro caso o PT seja eleito. É você achar que a gente vai ter um holocausto no Brasil em janeiro caso Bolsonaro seja eleito, onde negros, gays, mulheres serão exterminadas nas ruas por uma elite brancariana. Isso não tem nenhum cabimento e a gente precisa muito falar sobre isso. Bom, ontem de manhã eu fiz um vídeo dizendo que o seu medo do Brasil virar uma Venezuela não faz o menor sentido. Quando eu gravei esse vídeo, algumas das poucas pessoas que assistiram me identificaram como petista e começaram a me dar porrada por conta disso. E E agora eu vim aqui da minha outra face, porque agora eu vou dizer que o seu medo de ter um holocausto em janeiro, caso Bolsonaro seja eleito, dele colocar um bigodinho de Hitler e sair matando gente na rua, também não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento. Então, olha que pessoa legal que eu sou e olha que pessoa altruísta que eu sou. Eu tô dando minhas duas faces à tapa, eu tô me dispondo aqui a tomar porrada dos dois lados, porque pessoas vão me entender assim. Eleitores de Bolsonaro me identificam como petista e petistas me identificarão como defensores do Bolsonaro, e eu estou fazendo tudo isso para tentar fazer com que você tenha menos medo, com que você fique menos desesperado achando que o mundo vai acabar depois das eleições caso o outro partido ganhe. E por que eu estou tendo que fazer esse trabalho? Porque esse medo ele é efeito colateral das estratégias de campanha que a gente está tendo agora. Tenta acompanhar aí o meu raciocínio. E eu vou falar rápido, se vocês perderem, assiste de novo aí, porque eu acho que vale a pena, né, prestar atenção nessa parte. Essas eleições, elas têm sido diferentes de tudo que você já viu. Por quê? Porque a gente não tem o dinheiro do Odebrecht. A gente não tem o dinheiro das grandes empresas que tinham benefícios do governo por financiarem as campanhas. Eu estou dizendo que a corrupção no Brasil acabou? Não. Eu só estou dizendo que a oferta de corrupção diminuiu muito e que essas eleições elas estão acontecendo com pouco dinheiro. Essas eleições, além de estarem acontecendo com pouco dinheiro, elas também contam com o advento da tecnologia, da facilidade de compartilhamento de informação. Então, os partidos eles estão tendo que aprender a lidar com WhatsApp, com Facebook, com exposição de casos, exposição de tráfico de influência, de casos de corrupção, desenterramento de erros que eles cometeram no passado que estão aparecendo para serem usados contra eles, e assim a gente está numa confusão de informação muito grande. Qual é a estratégia então? Tentar diluir tudo aquilo que eles já fizeram de errado, todas essas informações que ficam sendo desenterradas e jogadas contra eles, num mar de mentiras, num mar de fake news para gerar confusão entre todo mundo. E a estratégia de todos os partidos é causar um desespero, causar medo nas pessoas, criar um cenário de Armagedon, de cataclisma, de Ragnarok, caso o candidato do outro partido seja eleito, e criar a necessidade de resgate, de salvação, né? Criar esse desespero e esse medo, fazendo com que você vote em alguém que vai te salvar desse cenário de destruição que está previsto e que está iminente. E esse vídeo ele me deixa muito triste, porque Bolsonaro é uma pessoa com quem eu não simpatizo, mas eu preciso defender, e para defender o cara vai parecer que eu tô falando mal dele. Então eu acho que tanto gente que odeia o Bolsonaro como gente que ama o Bolsonaro vai achar ruim da maneira como eu vou me expressar aqui. Mas é o preço que eu vou pagar, e no final tudo que eu quero é que você fique menos apavorado, achando que vai ter guerra, que vai ter destruição. E, na verdade a gente só tá passando por um processo político meio atípico, uma estratégia política meio ridícula, onde todo mundo combinou que pode se mentir à vontade. A mentira ela tá bem democrática. Todo mundo mentiu muito durante essa campanha e ninguém falou sobre o plano de governo, porque na verdade ninguém tem, não que possa falar abertamente sem ser atacado, não que possa falar abertamente sem ser repudiado por toda a população. Então a nossa discussão ela está muito rasa, porque o interesse da população no plano de governo em si ele é muito raso. O ideal é que nós nos víssemos como cidadãos brasileiros civis, todos nós uma massa só, contra um único grupo que é toda a classe política que não faz aquilo que a gente quer que a gente precisa que eles façam. Então qual seria o ideal? Qual seria o ideal? Brasil ideal, Brasil que eu quero para mim. Todos nós sabendo exatamente o que a gente precisa para o nosso país melhorar, e exigindo que a classe política faça exatamente isso, que tenha um plano de governo e que siga a risca esse plano de governo que a gente conhece, para que a gente possa monitorar o tempo inteiro para saber se está de acordo com o que tem que ser feito ou não. Só que a gente está muito longe disso, e a gente não pode se culpar por isso, porque a gente é uma democracia muito nova, a gente é uma população muito nova com uma educação muito baixa, então é muito difícil a gente se organizar.
E isso se eu não estiver falando de uma coisa utópica, porque se você depende de democracia, você também defende diferença de opiniões. Todo mundo quer chegar no bem comum, mas as pessoas acreditam que o caminho é pela direita, pela esquerda, pelo liberalismo, entende? Existem vários caminhos diferentes que as pessoas acham que é o melhor para se chegar no melhor destino. E se você quiser viver num país democrático, você vai ter que lidar com a diferença de opiniões e subsistir. Então é muito difícil a gente saber o primeiro que a gente quer, e depois que a gente souber o que a gente quer, vai ser muito difícil saber qual é o caminho que a gente vai percorrer para chegar lá. E a gente se perde nisso porque a gente cai na estratégia dos políticos de nos dividir, né? Ao invés de sermos nós contra eles, classe política, vira nós partidários, né, defensores de um partido, contra eles, defensores de outros partidos. Então essas massas, elas ficam todas manipuladas, perdidas, desinformadas, achando que o problema do país é o outro. Já parou para pensar como nossos inimigos, eles são os corruptos, eles são os mega empresários beneficiados pelos esquemas de corrupção, e a gente fica aqui achando que o nosso problema é nossa tia que vai votar no outro cara? Puta que pariu, não tem cabimento nenhum. Mas a gente acha que o problema do país é porque esse cara aqui é vilão e ele está sendo eleito pela sua tia, pela sua cunhada, pelo seu vizinho, pelo seu chefe, pelo cara que trabalha com você. E aí, assim, esse cara aqui te convence que o mundo vai ser a desgraça que esse cara aqui tá causando, e essa desgraça ela só vai acontecer porque o estúpido do seu vizinho tá votando no cara. E aí, o que é a melhor coisa que você pode fazer pelo país? Encher esse cara aqui de porrada. É assim que você demonstra cidadania, patriotismo. Isso é uma mentira deslavada e a gente tá caindo nessa história. Para evitar que isso aconteça, a gente tem que conversar muito para entender a realidade que nos cerca, para a gente chegar num ponto em que a gente queira, em que a gente saiba exatamente aquilo que a gente quer. Vai demorar muito? Vai. Então, a gente tem que começar pelo primeiro passo. O primeiro passo é você achar que, você não acreditar nessa história que estão te contando, que se o Bolsonaro ele for eleito, eu já falei da Venezuela, né? Já passei por petista. Agora eu vou passar por bolsonarista, não sendo eu um. Você não pode cair na ideia de que o Bolsonaro, quando eleito, ele vai colocar um bigodinho lá e vai sair matando negro, mulher, gay, judeu, ou nordestino, ou o que quer que seja, porque isso não vai acontecer. Isso daqui é a retórica das estratégias eleitorais e está muito distante de tudo que acontece. O Bolsonaro, ele merece essas porradas que ele toma, sim, só que essas porradas que ele toma não é porque ele é estúpido, é porque ele é extremamente inteligente. E se ele não for inteligente, a equipe dele é. O Bolsonaro, ele é um personagem, ele é um estrategista. Então, reflita aí nos próximos minutos, porque é um conceito meio complexo de entender a princípio, mas espero que você entenda o que eu quero dizer. E você não precisa concordar, você não precisa aceitar. Isso daqui é minha opinião, meu canal é de opinião, não é de jornalismo, não tenho provas, eu vou falar o que eu penso, e o que eu penso não é para você fazer pensar igual a mim, é para você considerar a minha opinião e chegar à sua própria conclusão. Para a gente entender quem é o Bolsonaro, vamos falar do Felipe Neto. Não sei se você conhece aí o youtuber. Eu não sei como que tá o Felipe Neto agora com o canal dele, mas o Felipe Neto ele ficou muito popular, ele se tornou um dos maiores youtubers brasileiros falando mal dos outros. E ele fala mal dos outros porque ele é uma pessoa ruim? Não. Eu duvido que ele seja aquela pessoa que ele demonstra ser nos vídeos. Por como que um cara pode ser tão ridículo, como que um cara pode ser tão fofoqueiro, tão mesquinho, como que um cara pode ser tão fifi, de ficar, sabe, ganhando dinheiro simplesmente fazendo escárnio, falando mal dos outros. Mas o Felipe Neto, ele é um gênio, ele não é um fofoqueiro. Ele é um gênio porque ele entendeu não quem as pessoas gostariam de ser e não quem as pessoas dizem ser, mas quem as pessoas são de fato. E quem as pessoas são de fato? As pessoas de fato são pessoas que querem ser boas cidadãs, que querem ter bons sentimentos, que querem ter uma visão pura do outro, mas que na verdade não são e que enxergam coisas que não podem falar. Então, o Felipe Neto, quando ele fala mal de todo mundo, a torta e a direito, ele satisfaz 10% de seguidores que adoram o que ele fala e que compartilham abertamente de tudo que ele pensa, e 90% que odeiam o que ele fala. Mas por que odeio o que ele fala? Porque, na verdade, no fundo, ali, de maneira inconsciente, até se identifica com aquilo. Toda vez que você odeia muito alguém, é porque aquele ódio tem um fundo, né, de você. Tem um fundo de você. A única vez em que eu dei hate, a única vez em que eu fui hater de um canal,
Eu parei para refletir por que é que eu tinha postado uma coisa tão mal criada no canal do cara, e no final eu senti vergonha, porque eu percebi que aquele cara era, na verdade, era uma versão de mim que eu repudiava. Né? Então eu entrei no canal de um cara que falava mal do Brasil e que enaltecia países estrangeiros e que falava que o Brasil era uma merda por conta de determinada coisa, e que lá fora as coisas eram muito melhores e que o Brasil nunca levaria jeito por determinada coisa. E eu achei aquilo tão ridículo e eu postei uns comentários tão mal criados, mas depois eu parei para pensar e eu falei, cara, no fundo, isso é um pouco de visão que eu tenho e contra a qual eu luto. Então, na verdade, quando as pessoas atacam o Felipe Neto, elas estão atacando uma parte delas que elas não aceitam. Você consegue entender? Fausto, psicólogo de Araque, tentando justificar algumas coisas. Então o Felipe Neto, ele tem pessoas que admiram ele por serem quem eles gostariam de ser e pessoas que repudiam ele porque ele externaliza determinadas coisas que elas vivem o tempo inteiro suprimindo. Então o Felipe Neto, ele descobriu que as pessoas que não gostam dele ainda assim assistem porque ele externaliza uma coisa contra a qual elas lutam e elas assistem para ter raiva dele mesmo. E quando ele descobriu isso, quando ele pegou essa sacada, ele conseguiu ser o cara mais assistido do Brasil e mais popular e talvez assim um dos caras que mais fez grana no YouTube. Percebe? E aí, o que é o Bolsonaro? O Bolsonaro, ele tá pra política assim como o Felipe Neto tá pro YouTube. Ele tá pegando esse lado reprimido, essa expressão reprimida das pessoas que tentam ser bons cidadãos, que tentam ser boas pessoas, mas que no fundo tem um lado suprimido ali que elas não conseguem externalizar, mas com a qual elas se identificam quando o Bolsonaro faz aquele monte de merda. Quando ele fala aquele monte de groselha que ele fala, no fundo a pessoa olha e fala assim, no fundo o cara é humano. E tá vendo? Ele paga o preço, ele é odiado, ele toma um monte de porrada, mas que homão da porra, ele aguenta essas porradas, né? Quanta gente não admira o Felipe Neto por ele ser odiado por tanta gente, por ele tomar porrada de tanto lado e ainda assim ele tá lá com o trabalho dele. Ele passa a ser admirado pela resiliência dele, assim como o Bolsonaro é admirado pela resiliência dele, de aguentar tanta porrada, muitas vezes injusta, muitas vezes exacerbada, extremada. Embora ele provoque tudo isso, mas as pessoas passam a ter admiração e identificação. Aí você fala, Fausto, então a receita da desgraça está pronta, em janeiro vai ter holocausto. Eu sou negro, eu sou gay, as pessoas vão me matar. Talvez não. Talvez não. Você já está morrendo, os negros já estão morrendo, os gays já estão morrendo, e alguma coisa precisa fazer isso, mas eles não estão morrendo por causa do presidente e não morrerão mais por causa do presidente. Porque o trabalho de conscientização ele não vai deixar de ser feito, porque o Felipe Neto ele não é uma pessoa má que fala mal de todo mundo porque ele é por natureza daquele jeito, assim como o Bolsonaro ele não é essa pessoa iníqua tão capaz de causar tanto dano assim. Não, no máximo o Bolsonaro é aquele tiozão sem noção lá que faz a família inteira passar vergonha quando bebe no churrasco. E esse tio, ele é inofensivo. Ninguém vai sair pegando uma arma e matando gente na rua só porque aquele tiozão lá bebeu no churrasco, falou um monte de merda e falou que nordestino tem que morrer. Não é porque ele falou essas groselhas que a família inteira vai falar, é verdade, vou pegar um taco de beisebol aqui e vou sair procurando um nordestino na rua. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É que eu não quero ficar falando sobre determinadas coisas. Eu até coloquei uma listinha aqui de casos, de experiências passadas que eu gostaria de compartilhar, mas aí o vídeo vai ficar muito longo e vai perder o foco. Eu vou contar só eu vou contar uns casos aqui e eu vou tentar ser breve. Uma vez eu estava no Japão assistindo um programa japonês, assim, o programa era americano, dublado em japonês, então eu não tenho como encontrar, não faço ideia de como encontrar esse vídeo, mas se eu pudesse, eu teria um prazer enorme de compartilhar esse material com vocês, porque foi um dos vídeos que mais marcou a minha vida. Esse programa era para expor o racismo que existe nos Estados Unidos. Para expor o racismo nos Estados Unidos. Então eles pegavam umas pessoas que davam vontade de você bater nelas, de tão racista que elas eram. E uma das cenas que mais me marcou nesse programa foi um pai, ator, branco, esculachando no restaurante a filha branca que foi apresentar para ele um namorado negro. Os três atores, pai, filha e suposto genro, o sogro conhecendo o genro negro no restaurante, esculachando a filha, falando que ele não tinha criado ela com tanto amor para ele arrumar um namorado negro. Então criou-se uma situação de desconforto ali. A filha, atriz, deu um chilique, falou um monte de merda pro pai, pegou a mão do namorado e os dois saíram e foram embora. E aí o pai ficou lá desolado, sozinho no restaurante. Essa era a cena.
E aí você via a reação das pessoas em relação àquilo que elas estavam dizendo. Algumas poucas foram lá e falaram, mano, toma vergonha na sua cara, sai daqui, você não tem direito de fazer... Esse comportamento que a gente espera que as pessoas tenham, mesmo porque é o justo. Agora teve uma senhora lá que, cara, a princípio dava vontade de bater nela. E ela foi no cara, sentou do lado dele, né, e falou, parabéns. Parabéns de coração. Você é um exemplo de bom pai. Um dia sua filha vai deixar de ser ingrata e ela vai entender o amor que você sente por ela e ela vai te agradecer por isso. E aí eu olhei para aquilo e eu senti um asco de falar, meu Deus, como que uma pessoa pode ser tão desgraçadamente racista a esse ponto? Aí a equipe se revela, fala, na verdade, um monte de ator aqui, a gente só estava vendo qual é a reação das pessoas. E, nossa, mas por que a senhora acha tão errado assim, o casal se envolver? E aí era o ponto do programa, né? Era o que os japoneses queriam passar e que o programa americano também mostrou. A mulher, ela falou... Ela começou a chorar e falou assim, eu amei muito o negro quando eu era nova. Eu amei muito o negro quando eu era nova. E foi muito difícil a decisão que a gente tomou de se separar. Porque a gente se amava e esse amor ele era verdadeiro, ele existia, mas a gente não vive num mundo, numa sociedade onde esse tipo de amor é aceito. Então, assim, se você é negro, fica na sua comunidade negra, porque lá os seus filhos sempre serão bem-vindos, sempre serão aceitos, eles sempre terão pertencimento. Se você é uma mulher branca, como eu sou branca, fica na comunidade branca, porque os seus filhos eles serão aceitos, eles serão parte do grupo e eles terão pertencimento ali. Se você quiser viver esse amor a todo custo e tiver um filho mestiço, esse filho ele vai ser branco na comunidade negra e vai ser negro na comunidade branca. Isso é verdade? Não. Hoje os Estados Unidos já mudou, porque assim, esse programa era antigo, mudou bastante. A gente tem que lutar contra esse pensamento? É claro que a gente tem que lutar, mas você percebe como o sentimento no fundo dessa mulher ele era bom? Então, existem diferentes tipos de racismo. O de ódio que se manifesta e esse tem que ser combatido, essas pessoas têm que ser presas e punidas. Existem aqueles que têm preconceito, mas não externalizam. E é bem subjetivo, assim, os conceitos dessas pessoas eles têm que ser tratados, têm que ser debatidos. Essas pessoas elas têm que se impedir de externalizar isso sempre. Mas assim, tem um grupo que é racista não por ódio, mas por hábito. Porque ele cresceu na década dos anos 80, escutando cerveja de preto, o preto só faz merda, hein? Esse cara que cresceu nesse ambiente, ele nunca viu o pai dele agredindo um negro. Ele jamais agrediria um negro. Mas ele cresceu escutando piadas, ele cresceu presenciando escárnio. Ele cresceu vendo o Mussum contando piada de negro. E aí depois, quando ele, bem sucedido, jornalista da Globo, no momento de descontração em que ele achou que ninguém estava prestando atenção no que ele estava falando, ele falou, cerveja de preto, né? O William Vac foi demitido justamente... Sim, ele servia de modelo. Ele precisa entender que ele vive numa sociedade onde as pessoas não toleram mais esse tipo de comportamento e ele tem que se vigiar, sim. Mas é até comovente ver o William Vac falando que ele nunca demonstrou ódio, ele nunca maltratou, ele nunca... prejudicou um negro e que ele externalizou coisas que fizeram parte ali da formação dele num ambiente em que ele achava que aquilo não seria nocivo. E ele está pagando por esse preço. E o Bolsonaro, ele toca muito esse lado inconsciente que a pessoa tem, essa vontade que a pessoa tem de poder falar tudo que ela tem vontade sem sofrer essa punição toda. Essa retaliação que é justa, que precisa existir e a pessoa admite que tem que existir, mas que sufoca ao ponto dela achar que é um mimimi desgraçado, porque ela tem que tomar cuidado com tudo que ela fala. Então, quando o Bolsonaro ele vem e começa a falar aquele monte de merda, a pessoa admira a coragem que ela tem, assim como no fundo repudia, mas admira a coragem do Felipe Neto de falar mal de todo mundo. E aí, quando o Bolsonaro começa a tomar um monte de porrada, ele ainda causa admiração pela resiliência dele, ó mão da porra. Ele fala, ele arca com as consequências e tá aí, ó. É um cara de pulso firme desse que a gente precisa para nossa presidência. Então, ele é muito sedutor para muita gente nesse sentido. Além disso, quando ele ataca homossexuais, por exemplo, ele cativa parte daquela família tradicional brasileira, aquela comunidade religiosa que no fim quer o resgate dos anos 80, 70, que é aqueles valores antigos que já estão ultrapassados e ainda bem que estão ultrapassados, mas que resgata valores que ela considera bons.
considera bons. Então, determinadas pessoas, elas não são homofóbicas ao ponto de baterem, de matarem, de exterminarem, de prejudicarem, mas elas também não acham que manifestações de afeto homossexual na rua seja uma coisa natural. E isso é culpa da criação delas e não da moral delas. Então existe um ponto, um fundo inconsciente lá que faz com que ela seja simpática ao Bolsonaro e aos ideais dele também, e a necessidade que ele sente de proteger a família tradicional, que no fundo não faz nenhum sentido, mas é uma coisa meio inconsciente. Então é muito natural que o Bolsonaro ele seja influente também com esse grupo. E aí ele remata com o antipetismo, porque todos os outros candidatos, Marina, Boulos, Ciro, todos eles tentaram lutar pela herança dos votos do Lula. Todos eles ficaram lá como urubus, falando, não, o Lula ele é um grande líder, o Lula, até o Daciolo lá, né? Eles tentavam não atacar, não fazer um franco ataque ao Lula, na esperança de, já que o Lula está preso, herdar os votos do cara. E o Bolsonaro não, ele foi agressivo, ele foi anti-PT desde o começo. E talvez ele tenha sido o único antipetista o suficiente para demonstrar força de combate ao PT, um partido que de fato precisa ser combatido. De fato ser combatido. Então a gente fica com esse medo de o cara sair mandando a população exterminar gays e mulheres percebe? E nordestinos, que é uma coisa que não vai acontecer, e mesmo que ele fizesse, a população não é essa. A população ela quer fazer piada de negro, a população ela quer fazer piada com mulher, ela quer falar que lugar de mulher é na cozinha e não no volante, sem sofrer retaliação. Ela não quer matar uma mulher. Ah, mas as mulheres e os negros estão morrendo. Sim, mas isso é uma minoria que precisa ser punida, que precisa ser caçada e que não tem nada a ver com... É consequência, mas que no fim não tem nada a ver com esse pessoal que tem essa vontade de expressão reprimida e que se sente representada. E que não vai sair matando só porque o Bolsonaro é homofóbico. Porque quem mata gay já tá matando. E quem não mata gay não vai passar a matar porque o Bolsonaro falou que é pra matar. Percebe que esse medo de se o Bolsonaro for eleito o mundo tá perdido, ele é descabido e ele é um artifício de uma estratégia política para tentar angariar o seu voto por medo dele, te causando medo dele? Ficou um negócio do tipo, parece que eu tô, né, que você deve estar extremamente convencido de que eu sou um eleitor do Bolsonaro defendendo o cara com unhas e dentes, e na verdade não, eu tô tentando mostrar para você como é a estratégia política, como é a estratégia de causar medo, gerar repulsa e fazer com que você vote no antagonista a ele. Percebe? É muito engraçado, porque eu vejo muito eleitor do Bolsonaro e o cara, ele gosta do Bolsonaro porque ele é um homão da porra, porque ele não dá bola pra esses mimimi das feministas. Aí eu falo assim, você mataria uma mulher? Não, jamais. Você odeia a mulher? Não, jamais. Você acha que mulher é inferior? Não. Mas o cara, ele tem aquela mentalidade antiga de lugar de mulher é na cozinha. Uma feminista, quando escuta isso, o cara falando lugar de mulher é na cozinha, ela quer matar ele, porque ele é a causa do sofrimento da mulher na sociedade. Só que isso daqui tá tirado de contexto e no fundo esse cara, ele é um pai de família que trabalha o mês inteiro, pega o salário inteiro dele e dá na mão da mulher que não trabalha. E ele acha que ele tá cumprindo com o papel dele, de sair para trabalhar e de conseguir o sustento da família. Ele dá na mão da mulher, a mulher fica na cozinha, cuidando dos filhos da família, administrando o dinheiro dele. Então a gente acha que esse cara odeia a mulher e que ele quer matar todas as mulheres e que ele quer humilhar todas as mulheres, quando na verdade o que ele quer é proteger. Ele quer que a mulher dele não precise ir pro trabalho. Você percebe como qualquer fala tirada de contexto pode fazer com que um pai de família exemplar, um pai amoroso, um marido amoroso, se transforme num cara canalha, uma ameaça à segurança da mulher na sociedade? Ah, Fausto, mas tem mulher morrendo. Sim, as mulheres estão morrendo na mão de pessoas que vão continuar matando, independente de quem seja o presidente. O presidente ele não vai fazer com que não assassinos se tornem assassinos de mulheres de repente, só porque ele propôs essa ideia. Na verdade, todo o ápice do ódio ele está agora na campanha. Depois da campanha, depois que o cara for eleito, esse discurso de ódio ele vai sumir. Por quê? Porque ele não vai ter eleição nenhuma para ganhar. Ele vai ter que se esconder no gabinete dele lá e fazer o trabalho dele. E a gente tem que ficar olhando de fora para ver se o cara não vai entrar naquele esquema de corrupção que existia e contra o qual a gente está lutando. A gente vai ter que olhar para o Bolsonaro e ver se ele não está querendo parar a Lava Jato. A gente vai ter que olhar para o Bolsonaro e ver se ele não está querendo emparelhar o sistema. Aí você vem com um discurso do tipo, o cara, ele
ditador. E assim, isso resgata uma imagem de ditadura de 30 anos atrás, quando ainda era possível e quando ainda tinha dinheiro para sustentar todo um exército vigiando a população o tempo inteiro. Hoje em dia não dá mais. A ditadura, a nova ditadura, ela não acontece com o poder militar, com o soldado e com o cabo entrando no STF e fechando aquilo lá. Não, a organização democrática em si, ela ainda consegue subsistir a um cabo e a um soldado entrando no STF. Percebe? Uma ameaça à democracia é muito mais um emparelhamento. A ameaça à democracia ela é muito maior na mão do PT 5 anos atrás, com aquele emparelhamento do Estado, com a compra e o controle e a manipulação do STF, né, e o mensalão e o petrolão. Então você tinha lá uma ditadura que a gente não percebia que existia, mas existia, porque se você emparelha o Estado, você acaba com a democracia. Percebe? Percebe? Ah, então você está defendendo o Bolsonaro? Não, o Bolsonaro para mim é um cara sem noção, é extremamente ralo e na minha opinião ele é um mero fantoche na mão de pessoas que eu não conheço. Na minha opinião, o Bolsonaro é um fantoche na mão de pessoas que eu não conheço, porque ele não entende de estratégia política, ele não entende de plano de governo. A única coisa que ele tem é uma imagem de ele é um forte angariador de votos. Por que ele fica gritando lá, eu sou o único cara, o Moro falou, eu sou o único cara que não foi lá buscar mala de dinheiro. Por quê? Porque dentro de um partido você tem, assim como num time de futebol você tem goleiro, você tem atacante, você tem lateral, num partido político você tem estrategistas, você tem marqueteiros e você tem angariador de votos. O Tiririca é um cara que só tá lá para angariar voto, para levantar voto. A Marina é alguém que tá lá para angariar voto. O Haddad e o Lula são pessoas extremamente fortes para angariar voto. O Lula, além de um bom angariador de voto, ele era um grande líder político. Por isso que esse cara ele é genial, ele tem que ser respeitado com a genialidade, embora ele seja um cara ruim, perverso, ele tem que ser respeitado pela genialidade dele de unir o angariador de voto a um estrategista e líder de partido. O cara ele era foda da política mesmo. Agora, o Bolsonaro, na minha opinião, não. Ele não é um líder político. Ele é só um angariador de voto. Ele é tão forte quanto um tiririca dentro de um partido. Não é ele com o pulso firme que vai conduzir o governo. Ele vai ser manipulado por Paulo Guedes e por todos os outros assessores. Ele tem uma imagem de angariação de votos muito forte. Daí você achar que o partido dele vai fazer um plano de governo para assassinar homossexuais, mulheres, nordestinos, gays e homossexual é a mesma coisa. Percebe que existe um abismo muito grande nisso? O que a gente está caindo é na estratégia do partido dele, de criar nele uma imagem onde todo mundo se identifica. As pessoas de expressão reprimida, os antipetistas, a família tradicional. Tem um monte de gente que vai votar no Bolsonaro simplesmente por ele ser o representante do antipetismo e não por ele ser uma figura, uma pessoa admirável. Ah, mas e depois que ele for eleito? Aí a gente tem que olhar de fora, acompanhar de perto o trabalho que está sendo feito e impedir que o governo dele corra solto como o do PT rolou. Porque na época do PT, com gasolina barata, com energia barata, com tudo barato e com a economia se desenvolvendo, com a Copa por vir, com todos os sonhos grandiosos que a Copa traria para o Brasil, a gente deixou o governo fazer o que ele bem entendesse. A gente viu indícios de que as coisas estavam erradas e ninguém tomou iniciativa para parar. Por quê? Porque a gente estava numa situação confortável. Agora a gente está numa situação de merda. A gente tem problemas sérios para resolver. E a gente está achando que tudo vai ser uma desgraça porque o cara vai entrar no poder e vai fugir ao controle. E na verdade não. Eu acho que assim, esses poderes eles nunca tiveram tão vigiados quanto estão hoje. O STF, ele foi lá emparelhado, mas ainda assim ele age com medo. Por quê? Porque ele está sendo observado de perto. Então, por mais que a gente ache que a democracia está sendo muito ameaçada, talvez até esteja, mas ela está sendo muito bem observada de perto e existem mecanismos de defesa ainda que são válidos. Não é o Bolsonaro lá com aquele peito estufado dele que vai chegar acabando com toda a democracia e destruindo tudo aquilo que se criou até hoje. E se você não vai sair na rua matando um negro, um homossexual, um nordestino porque o seu presidente falou, eu acho que não tem por que você achar que outras pessoas farão isso. Se tem gente que faz isso, já faz, porque é quem já é. A pessoa não vai se tornar. Fez algum sentido? Enfim. Leis contra minorias não passarão, só porque o presidente quer.
E em relação a armamento, eu não sei se vocês sabem, mas posse de arma já dá para você tirar, caso você queira. E o posse de arma na sua casa, isso daí já dá para tirar. Já é legal. Agora, o porte de arma não vai sair, mesmo que o Bolsonaro queira. Eu duvido que isso vai sair. Porque a gente tem muita gente de bom senso que vai impedir que isso aconteça. Então, a liberação da arma é outra coisa que é um grande carro-chefe de campanha. E que não vai chegar às vias de fato, não vai mudar em relação àquilo que a gente já tem. É uma convicção que eu tenho e que eu espero estar certo. Posso estar errado? Posso. Mas eu acho bem improvável. Acho bem improvável. No máximo que o cara vai falar é falar: agora vocês podem ter posse de arma. E os tontos nem perceber que já pode hoje, caso você queira. Enfim. Temos mais alguma coisa a falar sobre isso? Eu não estou tentando eleger ninguém e não estou tentando impedir ninguém de ser eleito. Toda essa conversa que eu tive com vocês foi para tentar tirar um pouco do pânico, do medo que está gerando reações adversas, que está fazendo com que muita gente reaja com violência, fazendo com que muita gente se torne quem nunca imaginou que um dia seria. O medo pode transformar as pessoas e eu espero que vocês se livrem um pouco dessa angústia caso esse seja o problema de vocês nesse momento. Vamos esperar a semana que vem e vamos esperar os ânimos se acalmarem e aí vamos voltar a conversar com todo mundo que você desfez amizade porque o cara vai votar em alguém do outro partido. No fim, o que todo mundo quer é o bem do país. Enxergando isso de uma maneira bem limitada, mas assim, odiar o outro porque ele não consegue ter uma visão tão ampla como a sua, eu acho também um pouco injusto com uma pessoa que não tem tanta informação, não tem tanto discernimento. Aí a gente tem que conversar para compartilhar esse conhecimento, para tentar se corrigir em tudo aquilo que a gente enxerga errado e compartilhar aquilo que a gente acha certo. E não querer exterminar o outro porque ele não é capaz de ver aquilo que você enxerga. Estamos conversados? Espero que sim. E eu só quero deixar um último aviso: se tiver comentário mal criado, eu vou começar a pagar como eu já paguei no outro ali, ok? Até a próxima.